Gente, aqui tá muito quente, pelo amor de Deus. Gente, aqui tá muito quente. Não sei se é eu que tô com calor e olha que eu tô me banho na estante. Ou se o tempo realmente tá quente. Um adendo importante. Importante. Eu tô tendo um problema com o meu fone. Ó, ele é muito bonitinho. Tipo, no geral, ele não é ruim. Mas Tá, ele tá carregado agora. Mas do nada, ele para de funcionar, mesmo estando carregado. Não sei por que eu tô falando isso, né? Mas tudo bem. Bom, vou começar o vídeo de novo, né? E tem que prender isso aqui, mas eu tô com preguiça de prender. Eu acho tão bonitinho o fone, né? Enfim. Mas hoje eu quero falar aqui com vocês sobre cadernos. Eu tenho um título em mente, né? Mas eu não vou falar aqui porque pode ser que eu mude, né? Como sempre. Embora essa ideia eu não tive, tipo... Bom, eu tive fonte de voz da minha cabeça, mas eu anotei no meu caderninho. E é justamente sobre isso que eu vou falar, sobre cadernos. Eu acho que quem vai assistir o vídeo vai pensar, meu Deus, que garota consumista. E eu também acho que eu sou consumista às vezes, sabe? Tipo, na maior parte do tempo. Mas eu também considero cadernos uma coisa importante, né? Pra a gente gastar. É uma forma que eu gosto muito de gastar o meu dinheiro. Eu não me importo de gastar meu dinheiro com caderno, hein? Enfim, bora começar logo o vídeo, né? Gente, eu tô realmente morrendo de calor. Bom, na minha trajetória de tentar tirar o vício do TikTok, mas também já gostava, né? Eu comecei a assistir mais vídeo no YouTube. Assim, eu assistia muito desenho e eu não consumia, tipo, tanto YouTubers no geral, sabe? Eu acho que eu comecei mais a consumir coisas de desenvolvimento pessoal. E aí depois eu parei de consumir um pouquinho mais sobre isso. E aí eu fui me aprofundando. E aí eu comecei a ver canais sobre escrita, sobre... continuar sobre desenvolvimento pessoal e coisas no geral. Não sei um nicho específico ou vários nichos que eu acompanho. Eu gosto muito de vários nichos, então eu acho que não vale a pena comentar nesse momento. Mas o fato é que eu comecei a consumir muito mais desse conteúdo. Não que eu não assista desenho, né? Mesmo por conta da minha idade. Mas eu continuo. E em vários desses vídeos, o pessoal tava falando sobre a importância de ter cadernos. Eu sempre gostei muito de cadernos, de escrever, essas coisas. Então, eu falei, nossa, cadernos, mais utilidade para cadernos. Quem é que não gosta de caderno? Eu mesmo, gente, todo início de aula, eu ficava ansiosa para comprar os meus materiais escolares. É sério. Toda vez minha mãe, quando é que a gente vai comprar os materiais? Ah, que tem que ir na papelaria comprar caneta, borracha, não sei o que. Tudo. Então era meu vício. Então acabou que foi só crescendo, né? Aumentando, foi evoluindo, amadurecendo o vício. Então hoje aqui eu vou falar sobre os meus cadernos, né? Eu tenho... Eu achava que eu tinha pouco, mas não que eu considere que eu tenha muito. Mas eu acho que eu tenho. Eu espero que tenha dado pra entender. Começando pelo meu journal. Deixa eu virar. Gente, ele tá realmente meio acabadinho, o pobrezinho, ó. Mas, né? Eu tenho que dar uma limpa nele. Tipo, limpar no sentido de realmente de limpar ele, porque eu tentei limpar uma vez, mas ele não foi. Enfim, né? Meu journal. O que é que eu escrevo no journal? Tudo, né? Eu acho que a maioria do pessoal já viu, nossa, que fazer não sei o que lá do journal. Mas enfim, eu vou até abrir, porque assim... a minha primeira página. Eu acho muito legal a primeira página. Não tá do jeito que eu queria. Eu tenho que botar umas figurinhas aqui, porque eu achei muito sem graça. Mas ainda assim, eu achei a minha cara. E assim, tem um bocado de coisas. Eu fiz o meu vision board do ano passado, né? E também tem outras coisas. Eu coloquei alguns desenhos. Tem um desenho aqui. Alguns desenhos pouquíssimos, né? O objetivo do jogo não é escrever. Não que tenha necessariamente um objetivo. Mas eu... Gente, tá um barulho aqui. Eu espero de verdade que não saia, porque esse microfone é sensível. Mas enfim, eu fiz algumas páginas que eu vi no Pinterest, né, porque eu achei legal. E outras que eu tirei todas da minha cabeça. Por exemplo, tem aqui uma carta pra quando eu terminar o journal. Tem coisas que eu aprendi, coisas que eu queria anotar sobre o Van Gogh. Tem obsessões, tem páginas que eu uso como diário. Tipo, não diário, mas eu contando alguns acontecimentos. Tem aqui hobbies, listas. Eu acho que a maioria das páginas são listas, ou então conhecimentos, tipo eu botei essa página aqui sobre o estilo shoujo, né, que é um estilo de moda que surgiu no Japão, né.
Tem a maioria das páginas da lista, tipo, lista de livros que eu li, que eu quero ler, coisas pra comprar. Tem anotações sobre os meus cadernos, ou sobre meus livros, que vocês não vão conseguir ver direito porque tá em modo selfie. Gente, a minha câmera, eu acho que ela tá suja. Vai continuar assim, né? Porque não dá pra ler. Mas enfim, tá muito bonitinha. Tem algumas folhas secas aqui. Enfim, no meu journal, tipo, eu queria muito fazer aquelas páginas do Pinterest e achei bonitinho, aesthetic, não sei o quê. Não que eu tenha parado de fazer, mas eu acho que eu fiz com menos frequência. Porque acabou que eu tô até indo para as últimas páginas. Eu usei algumas para anotar algumas coisas. Planejamento para 2026, né? Porque eu anotei aqui, eu tenho esse caderno. Eu ganhei dia 11 de fevereiro, ou seja, já tem mais de um ano esse caderno. Do final do ano pra cá eu comecei a anotar mais coisas de planejamento, coisas que eu queria fazer. Eu botei alguns desabafos também, coisas específicas, mas não vou dizer que tem um objetivo específico, porque eu realmente comprei pra ser aquelas negócio do Pinterest que eu achava muito lindo. Não que eu não ache agora, mas eu acho que eu faço com menos frequência, porque justamente por causa de algum dos vídeos que eu assisti, que falava que, nossa, vocês querem que o journal só tem... Gente, usa pro journal pro que você quiser. O journal é um nome bonito que deram pro caderno, que seria um diário, mas de uns tempos pra cá, quando eu saio com o journal, que não é com tanta frequência, só se eu for viajar, e ainda assim nem sempre eu levo mais o journal, caneta. Às vezes ou outra eu coloco algumas figurinhas dentro do journal mesmo, tá? Com qualquer uma, porque, gente, eu tenho muito, então eu nunca sei. Nossa, eu vou usar tal figurinha porque eu lembrei de tal figurinha. Eu abro e falo, nossa, eu acho essa bonita, vou botar. É literalmente assim. Então eu levo a caneta, às vezes figurinha, às vezes não. Então, por exemplo, no ano novo eu levei o journal e eu não levei nada. Tipo, eu só levei caneta e o journal. E eu botei os desafios literários. Bom, esse aqui eu não botei. Mas aqui esse desenho foi eu que fiz, esse girassol também, esse coelho foi eu que fiz. A letra também foi tudo com caneta normal, sabe? Esse daqui também. Então não é como se precisasse de muita coisa. Eu acho bonito porque decora, né? Mas não é totalmente necessário. Eu faço porque eu quero fazer, simples assim. Próximo caderno. Vemos que eu sou obcecada pelo Van Gogh. Gente, é sério, eu não tô brincando. Eu amo o Estrelado. Ah, que é só a pintura mais famosa dele. Meu filho, não importa. Tem outras pinturas também, tem o autorretrato, tem o jardim de lírios, tem aquele campo de trigo. Eu tenho um caderno, outro caderno que eu não vou mostrar aqui, que é muito antigo. Eu falei, tô assinando pra fazer, eu literalmente saí colando um bocado de página, porque a página era fina, era uma agenda de, sei lá, de 2018, 19, sei lá, não lembro agora. De 20 pra baixo, né? Da década de 20 pra baixo. E eu saí pintando várias pinturas dele, do Van Gogh, sabe? Mas enfim, não vou mostrar porque ele tá meio empoeirado também, então não vale a pena. Enfim, esse caderno aqui é meu caderno pra anotar coisas que eu estou estudando. No sinal, eu achei até as figurinhas aqui que eu botei, que era pra fazer a página inicial, e eu não fiz. Enfim, não tem muitas anotações nele. Tem anotações sobre Epicteto, tem algumas frases dele. Tem... eu anotei aqui sobre duas newsletters que eram opostas, mas que ainda assim eu concordava, que era Você Nunca Mais Ficará Offline, e outra que era Como Ser Cronicamente Offline Me Fez Mais Criativo. Sim, totalmente opostas, e eu ainda concordei com as duas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu posso tirar conhecimento das duas, né? E tem aqui eu estudando sobre a escola de Frankfurt e indústria cultural. Eu tenho outros assuntos que eu gostaria de aprender, que eu tenho uma listinha de coisas que eu realmente gostaria de aprender, mas eu ainda não estudei, ou que eu estudei sem ser dessa lista, eu não botei aqui, ou eu não anotei em nenhum lugar, enfim, não estão aqui. Outro caderno, esse todo preto, gente, mas olha que bonitinho. Esse caderno aqui, eu acho que eu até já mostrei pra vocês. É o meu caderno do francês. Também não fiz a página inicial, mas eu anotei algumas coisas do francês, que não tem muitas anotações, né, nesse caderno, porque eu comprei ele junto com o outro, o outro do Van Gogh. Mas eu tento sair com ele,
Mas nem sempre, porque não é todo lugar que eu vou querer estudar francês. Eu tô estudando francês em casa, retirar na casa dos outros, né? Temos o outro. E vocês veem que eu gosto muito desse tipo de caderno, né? Aqui, ó. Eu acabei de decorar ele, eu decorei pro vídeo, mas talvez não mude algumas coisas, não sei dizer. Mas eu achei ele bonitinho, tá? Esse daqui é um caderno pros sonhos. Não tipo, sonho, nossa, que no futuro... Não, sonhos que eu tenho. Tipo, que eu sonho no meio da noite, porque sim. Eu comprei ele porque eu sempre fui uma pessoa que tinha sonhos meio malucos. Não que eu ainda não tenha. Mas aí aconteceu algumas coisas e eu pensei, nossa, eu poderia anotar os sonhos. Só que quando eu comprei, eu comecei a não lembrar mais dos sonhos. Tipo, eu já não tava lembrando do que eu sonhava. E aí começou a piorar. Depois que eu comprei esse caderno, eu só lembrei de uns 3 sonhos. E ele chegou tem umas 2 semanas. Então acabou que eu não anotei nada. Eu vou até anotar porque tem um sonho que eu lembro. É meio vergonhoso, mas eu tenho que fazer jus ao caderno, né? Então, esse daqui é o meu caderno dos sonhos. Bom, saindo da estética journal, caderno, sketchbook, eu tenho esse caderno, que era o meu antigo caderno, que eu anotava os sonhos, entre outras coisas, né? Que eu achava interessante. Tem conhecimento aqui também sobre erva. Não maconha, tá, gente? Tipo, pra que serve tal folha, que não sei o que, de limpeza, pipipi, popopô. É mais uma área medicina natural, muita coisa, entre aspas, que eu tenho anotada nesse caderno. Tem coisas em relação ao chakra também. Na verdade, ao invés dele, eu queria substituir por outro. Eu pensei até em comprar um estilo journal, mas tem coisas que eu queria adicionar. Por exemplo, eu não tenho, sei lá, catalogado todas as ervas do mundo. E aí, o que acontece? Se por acaso eu me interessar por mais outro tipo de planta, onde é que eu vou enfiar? Entendeu? Lá ele. Onde é que eu vou colocar no negócio? Então, eu pensei em comprar um fichário. Caderno da gente não sei, né? Porque tá caro, né? Quem sabe no futuro. Mas seria uma coisa que eu queria investir, né? Pra ir tirar essas coisas que estão aqui e botar no outro, porque aí eu posso reagrupar as folhas do meu bem-querer. Tenho também isso aqui. Muito maximalista. Eu sei que tudo meu é rosa, ou é clarinho, ou é artístico, né? Mas eu gosto muito da estética dele. Assim, eu comprei esse negócio e ele é mole, gente. Ele é realmente muito mole. Pensei que ele ia ser um pouquinho mais durinho, mas ele não é. Quando eu comprei ele, eu acho que já tem uns 2 anos. Eu comprei esse daqui, um caderninho desse tamanho. E outro, um caderninho preto, né, menor que esse. E outro que era parecendo um bloco de notas, só que era um pouquinho mais largo. E o que acontece? Eu ia usar esse pra agir que nem um journal, sabe? Né? Pra colocar as coisas. E também pra fazer colagens, porque eu tava muito vendo aquelas colagens. Falei, pô, seria interessante. Aí tinha outro caderno, o caderninho que eu comprei, que ia ser o meu caderninho de desenhos, que ele já acabou, né? Acabou as folhas. E o outro que seria de aquarela. O aquarela foi o único que eu usei de propósito, porque esse aqui, gente, eu comecei a atacar um bocado de coisa. Tipo, eu escrevi nele, eu imprimi imagens e comecei a escrever. E tem coisas que eu escrevi pra não ser legível, então não me peço pra traduzir, eu tenho que tirar um tempo pra traduzir. E aí, no meio do processo, eu coloquei anotações de concurso que eu estava estudando, mas coisas, tipo conhecimento no geral, raciocínio lógico também, né? Depois eu comecei a usar pra anotar coisas sobre um livro que eu tava escrevendo, que eu nunca comecei e nunca organizei nada. Né? Tem alguns outros desenhos, tem lista aqui também. E tem uma ficha de um livro que eu vou escrever, que eu espero muito que eu consiga escrever esse ano. E já pro final, entre aspas, que ele ainda não... Eu acho que esse caderno não tá nem na metade, né? São desenhos. Enfim, o que era depois um caderno de anotação no geral, ele não serviu pra botar colagens. O outro, que era pra desenhos, eu ainda cheguei a pintar, testei aquarela, 2 tipos de aquarela diferentes. Eu botei cartas com um mini journal, sabe? E esse eu taquei qualquer coisa que viesse na cabeça, porque eu não tinha os outros cadernos são mais recentes. Esse aqui já é bem mais antigo, como eu falei, né? Eu tenho ele há mais de 2 anos. Então, por isso que ele tá uma bagunça. Eu não saio muito com ele, porque ele é bem molinho e ele tomou água. Ele tá meio amassado, coitadinho. Então, geralmente eu saio com outros. E aí, vamos aos meus cadernos que eu
saio com eles. Esse bloquinho de nota. Esse daqui eu comprei antes do próximo caderno que eu vou mostrar pra vocês, né? Que ele é bem pequenininho, dá em qualquer bolsa. E eu não levo ele tanto agora, né? O coitadinho tá sendo esquecido, mas eu vou voltar a carregar ele. Que ele tem literalmente tudo. Tudo que você possa imaginar. Ó, pra vocês terem noção, eu carreguei eles pra algumas viagens. Tem o início de um poema. Temos a localização de uma loja de roupa. Porque eu não era muito boa. Não que eu seja agora, né? Em nome de rua. Então eu costumo colocar pontos. Tipo, nossa, do lado daquele negócio, em frente àquilo, sabe? Pra localizar. Temos a linguagem e código de um livro que eu ainda não escrevi. Temos um desenho, como sempre, né? Que eu gosto de desenhar. Temos um desenho de uma casinha, que eu lembro que foi num ano novo, há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás, não lembro. Que a gente foi tomar café numa pizzaria porque não tinha gás em casa. Temos uma ideia de livro, que é o livro que eu vou escrever, gente. Esse daqui foi a primeira... Não, eu não vou mostrar mais não, porque vai ser spoiler. Foi o primeiro rascunho que eu tive do livro que eu vou escrever esse ano. E ele já tem o quê? 1 ou 2 anos, né? Esse rascunho já. E eu vou tentar colocar em prática esse ano. Temos outros desenhos. Eu acho esse desenho muito icônico, ó. Tem as anotações, que é literalmente a mesinha de centro, com taças, energético e a JBL no fundo com a TV. Conceito, muito vibes, né? Ai, gente, isso aqui vocês não vão entender nada. Sei nem pra que eu tô mostrando, porque ainda tá ao contrário. Mas eu acho que dá pra ver. E tem muitos rabiscos, e é literalmente isso. Isso aqui foi os rabiscos, anotações, as coisas importantes que teve no livro que eu escrevi. Então tá literalmente, eu taquei tudo nessa página. Eu acho que tem outras coisas soltas ao longo do bloquinho de notas, mas tem literalmente coisas importantes que estavam nos primeiros capítulos, coisas tipo personalidade dos personagens, nome dos personagens, o que eles iam fazer, como eles iam agir. Tudo nisso aqui. Você pergunta, como é que coube? Não me pergunte, eu não sei. Coube. Entendeu? Coube. O que importa é que coube aqui dentro. Tem outra ideia de livro aqui. Não vou falar tudo que tem aqui, mas enfim, tem capítulos de livros, tem listas. A maioria é lista, também tem muitos desenhos soltos, né? Ao longo do caderno, frases, desenhos, listas. Muitas ideias aqui. É o bloquinho de ideias. Eu vou voltar a usar esse caderninho porque... eu coloco muitas ideias de livros, de texto, de crônicas. Às vezes tem poema, mas eu não escrevo tanto poema, então não tem muito. Mas tudo, gente. O que me leva ao próximo caderno. Esse daqui. Eu botei uma estrelinha porque eu ia botar na última página que eu fiz do journal, mas eu acabei não botando. Eu vou procurar e vou ver se eu coloco na descrição alguns vídeos que me inspiraram a ter vários cadernos, né? A ter diferentes cadernos, principalmente esse, que é um caderno de bolso. Ele é pequeno, eu acho que ele é do tamanho do meu bloquinho de notas. E ele é uma vibe mais intelectual, mais arrumadinha do que meu bloco de notas. Porque, literalmente, gente, é porque tá escrito Lara e suas referências. Que é literalmente um caderno. Essa é o intuito do caderno, ter referências. Bom, tem muitas referências, tem aqui youtubers que eu ia ver, né, que eu recebi indicações para acompanhar. Tem algumas frases de youtubers, de livros, tem lista de filmes que eu acabei mudando pro hiperlist, né? Mas eu ainda deixei aqui porque, né, pra não ficar usando tanto celular. Tem ideias de conteúdo, mas isso aqui é mais pro Substack, eu botei como se fosse pro YouTube também, mas isso aqui com certeza combina muito mais, bom, não todos, mas algumas coisas que tem aqui combinam muito mais com o Substack do que com o YouTube. Tem o método Speed Paste, que é o diagrama de escala. Eu escrevi muito pequenininho. Enfim, não vale a pena destrinchar sobre tudo, mas eu vou ver se eu coloco a imagem aqui, não sei. E aí tem outras anotações, tipo, em relação ao ano, concursos de livros, muito lista. Aqui tá os tópicos que eu quero estudar, né, que eu anotei, mais conteúdos, inclusive esse conteúdo, que é o do vídeo que eu estou gravando agora, eu anotei nesse caderninho. Tem prioridade de compras, porque às vezes eu ganho dinheiro e eu saio gastando,
tudo em cadernos. E eu pensei, nossa, chega de caderno. Então, a próxima coisa que eu vou comprar é um abafador, porque eu tenho sensibilidade auditiva. Então, eu preciso de um abafador porque eu não aguento mais sair nos lugares e ficar ouvindo todo mundo falar. Aí se alguém pergunta, nossa, você tá de fone, que não sei o quê. É um abafador, porque sua voz é chata. Mentira, não vou falar isso não. Enfim, tem outras coisas sobre sistema, algumas metas / hábitos que eu acabei colocando no journal também, numa forma maior, mas ainda deixei aqui porque, como eu falei, né, eu ando bastante com esse caderno. Eu acabei substituindo ele pelo meu bloquinho de notas, mas eu vou voltar a usar o bloquinho de notas porque eu quero anotar outras ideias, porque eu acho que não faz sentido anotar algumas ideias aqui e eu também não quero deixar no celular. Então eu vou passar pro bloquinho de notas e sair andando com os dois, né? Pra cima e pra baixo. Tem aqui outras ideias de texto, coisas pra fazer filmes, mais hábitos e alguns tópicos pra estudar em relação à publicidade, porque eu meio que viciei em estética, né? Aquelas pessoas que fazem publicidade têm uma estética própria, gente. Pessoas com personalidade são tão, sabe, incríveis. Eu tenho pretensão de fazer publicidade, mas ela seria na minha terceira opção, porque, como eu já falei, eu já decidi, eu trouxe 2 faculdades que eu quero fazer antes, mas do jeito que eu tô é capaz de eu fazer publicidade junto com psicologia daqui a pouco, né? É só arrumar emprego. Porque realmente eu gosto de ver muito sobre fontes, sobre cores, eu sempre gostei de ver muito sobre cores, né? Porque eu pinto sobre estética, sobre essas coisas. E de uns tempos pra cá eu comecei a me interessar muito pelo meio digital. E aí a publicidade, ela usa muito o meio digital, né? Porque é uma das plataformas de comunicação. Então você tem que fazer uso dos meios que estão disponíveis, né? Para alcançar o maior número de pessoas. Então acaba que eu acabei me interessando por isso também. E eu quero ver se eu me aprofundo mais. Não que substitua o ato de você fazer uma faculdade, né? De fazer o curso de publicidade e propaganda. Mas é uma coisa que eu quero ver muito porque eu hiperfoquei. Temos isso aqui, que não é um caderno, é um bloquinho de notas que eu ganhei na feira literária da minha cidade, que eu uso pra desenhar. Confesso que eu não tô saindo muito com ele, mas gente, eu gosto muito de falar que se alguém perguntar, nossa, qual é o seu estilo de desenho? Eu vou falar sim, né? Aquele meme. Porque desenho, pera. Tem esse, que é realismo, né? Aí corta pra isso aqui. E aí depois temos isso aqui. Enfim, tem outros desenhos também. Meu estilo não é um estilo definido. Eu desenho o que tem fonte forte da minha cabeça e o que a ponta do lápis, do grafite, sei lá, vai me proporcionar. Entende? Então, enfim, não. Eu desenho o que eu quiser, né, gente? Porque a mão é minha, o lápis é meu, né? Mesmo se não fosse. Então, não uso muito. Tenho que usar mais, porque eu realmente parei um pouco de desenhar. E eu realmente levava meu caderno de desenho pra tudo quanto é canto. Eu levava isso aqui, não pra tudo quanto é canto, mas tipo, acho que depois que meu caderno acabou, eu parei muito de usar, porque eu devia ter comprado outro. E eu acabo que eu uso esse. Porque eu não estou usando com tanta frequência. Eu tenho isso aqui, esse caderno brilhante. Eu não uso ele, na verdade, só tem uma anotação aqui, que era de um projeto que eu gostaria de fazer, que eu tinha até começado, mas eu não me agradei muito. Que eu ia fazer, eu ia catalogar o processo de criação, mas acabou que eu fiz o processo de criação sem a câmera e eu tava toda bagunçada e eu não tava em casa. Eu falei, não tem como gravar, deixa aí. Mas talvez eu refaça, porque eu tenho um plano aqui, mas não saiu totalmente do jeito que eu gosto. Então, talvez eu refaça. E se eu refazer, eu vou gravar aqui pro canal. Então, no caso, esse daqui não tem um uso definido para esse caderno, porque só tá esse único projeto que eu ainda provavelmente vou mudar. Então, vamos dizer que esse é um caderno em aberto ou para projetos. Que eu gostaria muito de começar um projeto, apesar de que eu não sei dizer. Eu tava pesquisando, inclusive, sobre como fazer um projeto. Aí todo mundo, nossa, Lara, um projeto é isso, tem que fazer, tem que definir metas e não sei o que. Gente, não é tão fácil.
Porque existe um projeto, ele tem que ter objetivo, ele tem as metas, tem o prazo, tem o que vai ser alcançado, com quem, com o que, as plataformas, o meio, sabe? É todo um processo. E só tem eu. E eu sou a atriz, né? Porque eu não sei o nome do negócio. Eu sou a pessoa que grava, sou a fotógrafa, a videomaker, a editora, a escritora, a design, a de não sei o que. Aí por isso que vocês falam, nossa, você se interessa por meio monte de coisa. É claro, sou eu que faço tudo, galera. Então é isso, entende? Não tenho ainda uma coisa definida pra esse caderno também. Mas foi isso que aconteceu, né? Já tá acabando, né? Praticamente. Tem esse negócio aqui. Eu comprei isso aqui, que é um bloquinho de notas. Você pensa, já tem outro, Lara? Sim! Eu comprei vários desses, depois eu vou mostrar. Mas esse bloquinho aqui eu uso pra falar sobre moda. Aí você pergunta, você já não tem interesse demais? Talvez. Eu tenho interesse sobre moda há um tempão já. Não que eu necessariamente queira fazer faculdade de moda, porque eu não sou de exatas, né? Aí tem esse problema. Eu gostaria de aprender a costurar, de aprender a desenhar estilos de roupa. Eu queria muito fazer. Uma das minhas metas de vida é fazer uma roupa, tipo, do zero, né? E eu não sei nada, não tenho noção nada de costura, de fazer nada, gente. Eu sou uma humilhação nisso aí. Mas era uma das coisas que eu queria. Então eu acabei pegando esse bloquinho pra botar anotações sobre moda. Não tem muita coisa, porque como eu falei... Eu não falei, na verdade. Bom, eu comprei esse daqui bem recentemente, junto com o Caderno dos Sonhos, né? E aí tem aqui informações sobre um vídeo que eu assisti, que é o telecurso de moda, que eu vou botar na descrição também, que eu quero que vocês assistam, se for o interesse de vocês, que é da Mel. Acabou que eu vi o vídeo dela, aí anotei aqui o nome do vídeo, o TikTok dela que ela deixou, que ela já fazia vídeos pro TikTok, e algumas outras informações que ela colocou, né, ao longo do vídeo, que ela achou que seria interessante acompanhar. Tem até o segundo telecurso dela, só que eu ainda não assisti porque eu tenho que zerar primeiro a minha lista de assistir mais tarde, que eu acho que tá em 40 e poucos vídeos. Eu falei, né, gente, tem isso aqui. Isso aqui foi a caixa onde veio. São 10 bloquinhos de nota, iguaizinhos a esse último que eu mostrei pra vocês. Mais, Lara! Mais, gente! Comprei por influência do meu gêmeo. Apesar que depois que eu comprei, depois que já tinha chegado, ele, por que você não me falou que você ia comprar? Eu teria te dado algum dos meus. Cara, pra desmagar. Simplesmente eu comprei, né, porque é interessante separar algumas coisas em pequenos bloquinhos de nota e aí deixa os subtópicos e não sei o que. Esses bloquinhos de nota são menores do que o meu caderninho preto que eu mostrei, e o outro que tá uma bagunça. Então talvez eu leve um e eu carregue pra todo lugar também, apesar de que é o intuito do outro. Enfim, eu vou anotar aqui coisas, informações básicas ou coisas pequenas ou lista de coisas que eu quero sobre cada tema. Por exemplo, eu quero fazer um sobre publicidade, né? Eu pensei em pegar um desses e transferir os assuntos que eu quero estudar pra publicidade, mas acabou que eu botei ali, naquele negócio pra eu estudar, e também já tem no meu caderninho preto. Então eu falei, não vale a pena pegar mais outra folha, né, pra anotar. Então, vou decidir ao longo dos meus mais variados temas / assuntos que eu quero estudar. Mas enfim, foi isso o vídeo, gente. Eu falei muito sobre cadernos e a grande lição, né, eu acho que teria que ter uma lição desse vídeo, é que você não precisa comprar muitos cadernos. Eu compro porque eu quero comprar. Entendeu? Eu quero ter um lugar para eu anotar sobre cada tipo de coisas. E ao longo dos vários vídeos que eu assisti, não é que eles digam, nossa, você tem que ter o caderno 1 para cada coisa. É interessante, sim, mas não necessariamente. E eu, como sou uma pessoa que tenho muitos hobbies, que gosto de aprender muitas coisas, acaba que é necessário, pelo menos para mim, que eu tenho um local específico para cada coisa, porque eu poderia simplesmente comprar um caderno de 2 matérias, mas eu acho que seria grande demais para eu sair levando para qualquer lugar, e também eu acho que não faria sentido eu anotar daquela forma. Fora que eu acho que sem linhas fica melhor para organizar,
Porque eu posso até decorar, eu posso fazer um quadrado, setas e não sei o que. E eu acho que pra mim fica melhor do que quando tem as linhas. Enfim. O que eu aprendi ao final de tudo isso, com tantos esses cadernos e tantas coisas que eu quero aprender, tudo bem aprender, gente. Aprender é legal, aprender é divertido. A gente cresce num sistema, né? O sistema brasileiro de ensino, no geral, pelo menos para as pessoas que não são, né, da elite ou da classe média alta, da classe alta, as pessoas elas crescem com o pensamento de que estudar não é divertido porque a gente faz por obrigação, porque na escola a gente não estuda só aquilo que a gente quer, a gente estuda tudo, sabe? Não que isso seja uma coisa necessariamente ruim, né? Porque é necessário saber certas coisas, né? Tem uma base grande, mas é desconfortável. Eu não vou dizer que eu gostava, gente. Eu não sou de exatas. Eu odiava física, né? E assim, eu tive que passar. Então, eu acho legal, eu acho interessante pra mim, interessante para as outras pessoas também, incentivar a estudar coisas que elas queiram estudar, incentivar a fazer faculdade, a fazer curso, a fazer, seja lá o que elas tiverem que fazer, gente, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é de cada um de nós, a gente escolhe da forma que a gente achar melhor pra gastar. Então, é essa a lição que eu quero trazer pra vocês. Gastem o dinheiro de vocês do jeito que vocês quiserem. Comprem os cadernos que vocês quiserem. Se vocês não quiserem aprender, gente, problema de vocês. Mas eu acho meio, entre aspas, impossível. Porque você pode dizer, nossa, fulano passa o dia todo jogando. Gente, fulano teve que aprender a jogar aquele jogo, táticas, maneiras de vencer o boss, passar de nível e não sei o que. A gente tá aprendendo coisas novas o tempo todo. Não é só o conhecimento que a gente acha que é elitista ou que... Ai, nossa, que aquele assunto de... assuntos pra estudar que vão te fazer parecer mais interessante. Não é só sobre isso. São sobre coisas que você precisa aprender. Primeiro, pra hobbies. Segundo, pra trabalho. Terceiro, pra vida. Coisas pra vida no geral. Você precisa daquilo. Se você, sei lá, quiser sobreviver. Se você quiser fazer aquilo sem gastar porque você não tem dinheiro. Então... foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né? Dá um like aí, se inscreve, gente, pelo amor de Deus. Eu não tinha falar isso. Eu gosto muito de falar sobre... gosto muito de falar de jeito que parece uma conversa, não... Enfim, foi isso. Um beijo e um cheiro.